A Bíblia é muito clara ao tratar do pecado. Desde o Gênesis até o Apocalipse, o pecado é descrito como uma condição que afeta todos os seres humanos. Ele é mais do que apenas erros ou falhas. É uma rebelião contra Deus, uma quebra de sua lei e de sua vontade para nós. Em Romanos 3:23, lemos: Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Este versículo resume a realidade universal do pecado e a separação que ele causa entre o homem e Deus. Mas o que exatamente significa ser um pecador? E qual é o destino daqueles que permanecem em pecado? A Bíblia responde a essas perguntas com clareza, justiça, mas também com graça. O que é o pecado? O pecado, segundo a Bíblia, é tudo aquilo que desagrada a Deus. Ele pode ser um pensamento, uma palavra ou uma ação que vai contra a santidade e os mandamentos divinos. Em 1 João 3,4 está escrito: Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O pecado teve início na humanidade com Adão e Eva, no jardim do Éden. Quando desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido, trouxeram o pecado ao mundo. A partir desse momento, toda a criação foi corrompida e o relacionamento entre Deus e o ser humano foi rompido. Essa desobediência original é o que os teólogos chamam de pecado original, uma condição herdada por todos nós. Além disso, a Bíblia categoriza pecados de maneiras diferentes. Existem pecados cometidos deliberadamente e outros por ignorância. Há pecados que ferem diretamente nosso próximo e outros que são contra o próprio corpo, como Paulo descreve em 1 Coríntios 6,18. Mas todos, sem exceção, nos afastam de Deus. As consequências do pecado. O pecado não é algo sem consequências. Ele traz sofrimento, dor e, acima de tudo, separação de Deus. Isaías 59:2 nos lembra disso. As suas iniquidades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Essa separação é a maior tragédia que o pecado causa, pois Deus é a fonte de toda a vida, paz e alegria. Além da separação espiritual, o pecado leva à morte. Romanos 6:23 declara: O salário do pecado é a morte. Isso inclui a morte física, que entrou no mundo com o pecado, mas também a morte espiritual, que significa viver eternamente separado de Deus. A Bíblia também fala de um juízo final. Em Apocalipse 20:10-12 a 15, lemos sobre o destino dos pecadores não arrependidos. Aqueles que rejeitam a graça de Deus serão lançados no lago de fogo, onde estarão separados dele para sempre. É uma mensagem dura, mas reflete a justiça de Deus diante da maldade e da rebelião. Tem solução para o pecado? Mas a Bíblia não apenas condena o pecado, ela oferece uma solução para ele. Deus, em seu amor infinito, não nos deixou sem esperança. Em João 3,16, lemos: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é a resposta de Deus para o problema do pecado. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, e se ofereceu como sacrifício para pagar o preço pelos nossos pecados. Em 2 Coríntios 5:21, Paulo escreve: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Na cruz, Jesus levou sobre si o castigo que nós merecíamos. E com sua ressurreição, ele abriu o caminho para a reconciliação com Deus. Mas esse presente precisa ser aceito. A Bíblia chama todos ao arrependimento e à fé em Cristo. Em Atos 3:19, Pedro diz: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O arrependimento é um reconhecimento do pecado e uma decisão de se afastar dele, confiando em Jesus como Salvador.
Então, qual é o destino dos pecadores? Para aqueles que rejeitam o chamado de Deus, a Bíblia é clara: eles permanecerão separados dele para sempre. Mas para aqueles que reconhecem seus pecados, se arrependem e colocam sua fé em Jesus Cristo, há perdão, restauração e a promessa de vida eterna. Deus não deseja que ninguém se perca. Em Pedro 3,9 está escrito: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A mensagem da Bíblia é tanto um aviso quanto uma oferta de esperança. O pecado nos separa de Deus, mas sua graça, através de Jesus Cristo, nos reconcilia com Ele. O destino final depende da escolha que fazemos hoje: permanecer no pecado ou aceitar o dom da salvação. Que possamos refletir profundamente sobre essa mensagem, buscando o perdão e a nova vida que Deus oferece através de Jesus. A escolha é nossa e a graça está ao nosso alcance. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui nesse vídeo. Muito obrigado!